Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos juntos mais uma vez aqui através do nosso canal. Hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, estamos vivenciando a 24ª semana do Tempo Comum e a liturgia propõe para a nossa leitura e meditação o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, quando terminou de falar essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião mandou alguns anciãos dos judeus pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: Ele merece esse favor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma palavra e meu servo ficará curado. Pois eu mesmo, na posição de subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens, e se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E se digo a meu escravo, faze isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos, temos a oportunidade mais uma vez de poder então nos enriquecer com os ensinamentos de Jesus que está a caminho de Jerusalém. E hoje, ele então entrando em Cafarnaum, ele se depara com um servo do centurião que está enfermo à beira da morte. E esse centurião, mesmo sendo pagão, ele ouviu falar de Jesus. E bastou somente isso, ouvir falar de Jesus, para poder acreditar, confiar em Jesus. Duas palavrinhas, então, que nos chamam a atenção da atitude desse centurião: humildade e confiança. Palavra essa, meus queridos irmãos, que fazem falta na vida de muitos de nós que cremos e professamos a nossa fé no Cristo. Esse homem ouviu falar de Jesus e ali então ele viu a oportunidade de poder ir ao encontro de Jesus, pedindo a ele esse favor, essa graça, para que pudesse então ali curar o seu servo. E se não bastasse somente isso, ele não se sentiu no direito de acolher Jesus porque reconheceu-se pecador, falho, limitado, que não merecia acolher Jesus na sua casa para poder realizar a cura do seu servo. Ele acreditou que somente com uma palavra de Jesus, assim como ele dizia, a um vai, vai, a outro vem, vem, a um escravo faz isso, ele faz. Assim, Jesus, através da sua palavra, poderia também curar esse servo dele. Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa palavra, ela se perpetua até nos nossos tempos de hoje, a cada Eucaristia, a qual então nós celebramos juntos, né, enquanto comunidade. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e serei salvo. Então a fé desse centurião, ela perpassa gerações porque, de fato, é uma palavra de quem confia e acredita, tanto que a cura foi realizada através do seu servo. Porque quando então os seus amigos chegaram em casa, aqueles que foram então falar com Jesus, aquele homem já estava em perfeita saúde. Então, a palavra de Deus, meus queridos amados irmãos, e aproveitando esse mês da Bíblia, em que a igreja então nos convida a intensificar, a rezar, a nos aproximar ainda mais dessa palavra,
ela é totalmente viável para nós nos dias de hoje, porque, infelizmente, torno a repetir, para muitos de nós falta essa confiança e principalmente a humildade. A primeira leitura de hoje, Paulo escreve aos Coríntios, porque, mais uma vez, a comunidade tem um problema. E qual o problema na comunidade de Corinto? Ora, lá, então, Paulo também recebeu, né, tudo aquilo que Jesus pediu para os seus discípulos, de poder então celebrar a Eucaristia. E a Eucaristia, meus queridos irmãos e irmãs, é memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então não é algo inventado, não é algo então que alguém achou bonito fazer e vamos repetir, fazer uma encenação, um teatro, não. Nós, enquanto católicos, acreditamos que a Eucaristia é a presença real de Cristo no seu corpo e no seu sangue, como foi lá na última ceia que ele pediu: fazer isso em memória de mim. E a comunidade estava se reunindo para poder celebrar a Eucaristia, só que antes então tinha a refeição fraterna, entre os irmãos da comunidade. E o que aconteceu? Ora, as pessoas que então tinham condições financeiramente falando, elas levavam então ali o seu alimento para a partilha, só que não esperavam os irmãos mais necessitados, mais abastados, não esperavam ele chegar, ou seja, eles faziam a sua refeição e, quando muito, deixava pouquíssima coisa para aqueles que nada têm. Ou seja, cadê a comum união? Cadê a comunhão? Cadê a fraternidade? Cadê a partilha? Então, Paulo chama atenção justamente para essa realidade, que isso não pode existir, porque como nós vamos então dizer que estamos celebrando a Eucaristia, a comunhão, a paixão do Senhor, se entre os irmãos não há essa partilha, essa solidariedade? Cada um olha apenas para o seu próprio umbigo. E a Eucaristia não pode ser assim porque é pão para todos. Foi por isso que Jesus se entregou na Eucaristia por nós, para chegar à boca como alimento para cada um dos nossos irmãos, indiferente da classe social, indiferente daquilo então em que ele vive, ele busca realizar. É para todos nós. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos a Deus a graça de podermos então sermos fiéis e confiantes na palavra dele. E que nós possamos ter a humildade de poder pedir aquilo que não cabe a nós, foge do nosso alcance, mas que para Deus nada é impossível. E assim, com certeza, vivendo, sendo outro Cristo partilhado através da Eucaristia, nós possamos ser sinal da presença da ternura de Deus para tantos irmãos e irmãs, vencendo o individualismo, o egoísmo, que infelizmente está presente na sociedade e quer adentrar as nossas igrejas. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude a podermos então viver e colocar em prática toda a riqueza dos ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal. E vamos então partilhando, divulgando, fazendo com que a palavra de Deus chegue aos corações necessitados. Conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.